chegamos, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estaremos juntos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, 6 meses depois do governo ter enviado ao Congresso a proposta que isenta quem ganha até R$5 mil de pagar imposto de renda, a Câmara dos Deputados aprovou a medida por unanimidade e a expectativa é que o Senado faça o mesmo nas próximas semanas. E fora do Brasil, hein? Depois do abraço que deu química entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, em Nova York, ontem, uma ligação entre os dois presidentes foi bastante comemorada e parece que consolidou a disposição para que Brasil e Estados Unidos negociem aí o tarifaço. O ministro da Fazenda está nessa linha de frente de negociação junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esses são só alguns destaques da nossa conversa hoje com o ministro Haddad. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e eu já quero saber, ministro, dessa ligação de ontem. O senhor já está de malas prontas para ir para Nova York? Já teria lá uma reunião com o FMI? E aí eu quero saber, né, agora vão estar abertas essas negociações com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é aí o chefe da diplomacia norte-americana. Está animado para essas conversas? Karine, na verdade, eu tô indo porque tem reunião do G20 Sim. E tem reunião do Banco Mundial e do FMI. Perfeito. Né? São os encontros de outono que acontecem agora em outubro. Acontecem em maio e outubro, né? Há uma expectativa de algumas conversas bilaterais nesses encontros, né? Agora, com essa aproximação, né, desde o encontro da ONU, agora o telefonema de ontem, pode ser que nós encontremos espaço para uma nova conversa com o Scott Bessent. Eu não sei se vai acontecer, até porque, como eu estou numa agenda doméstica que bastante intensa, né, negociando com o Congresso as medidas para fechar o orçamento, eu ainda não me movi e devo fazer até o final da semana algum movimento para saber da disponibilidade, do interesse, ou se o Marco Rubio vai participar em algum momento? Não, se ele vai estabelecer um contato com o Mauro Vieira antes disso, entendeu? Então, eu não sei qual é o protocolo que eles vão seguir. Mas nós vamos nos acertar, porque a determinação dos dois presidentes de virar essa página, né, equivocada, na minha opinião, que marcou os últimos 2 meses aí da relação entre os países. Na nossa opinião, uma coisa que realmente não faz sentido. São 2 países que têm uma longa tradição de cooperação e a conversa foi muito boa ontem, nessa direção, né? Então, eu acredito que vai distensionar e vai abrir um espaço para uma conversa franca, uma conversa produtiva. E qual seria o principal argumento do Brasil, ministro? Olha, o que o presidente vem repetindo, aliás, o vice-presidente também, né? Do G20, com o G20, os Estados Unidos só tem superávit com 3 países, Inglaterra, Austrália e Brasil. Quer dizer, não faz muito sentido o Brasil ser tarifado. Depois, a América do Sul, né, é a única região deficitária com os Estados Unidos. Então, não estamos falando nem em nome do Brasil. Estamos falando em nome do subcontinente mesmo, né? Sul-americano, que é deficitário em relação aos Estados Unidos,
que precisa de mais investimento, que tem muitas oportunidades de investimento, sobretudo voltado para a transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar. Nós temos um conjunto de oportunidades aqui, voltados para industrializar o país, atrair investimentos. Então, eu creio que dá para ter uma agenda ganha-ganha, né, no continente. E essa largada equivocada vai ser superada, na minha opinião. Passa muito por uma desinformação sobre como funcionam as instituições brasileiras. Eu penso que as informações estão chegando com mais veracidade, né, para o governo americano. Então, isso tudo vai assentando a poeira e vai abrindo caminho para alguma coisa que vale a pena, né? Uma coisa produtiva, uma coisa, enfim, que edificante, né? É o que todos esperamos, né? Vamos começar a conversar com as rádios e os portais, ministro? Claro. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque ela já está lá. Priscila Mazenotti, um ótimo dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você, ministro. Bom dia para o senhor. Obrigada pela participação aqui mais uma vez. O senhor estava falando da sua agenda interna, né, aqui no Brasil, além dessa questão aí dos Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse dois assuntos. O primeiro é o imposto de renda, né, está no Senado, expectativa aí de votação, sanção, promulgação até outubro, ministro. Vai dar tempo tudo certinho? E o outro assunto é o IOF, né, a medida provisória vence amanhã. Ontem o senhor se encontrou com o Hugo Mota, com líderes. Eu queria saber como é que foi essa conversa, como é que está essa questão do IOF lá na Câmara também. Tá. Bom, começando pelo imposto de renda, eu penso que o projeto foi um pequeno ovo de Colombo que nós colocamos de pé. A ideia de um imposto de renda mínimo, né, que é o que deu sustentação para a promessa de campanha de isentar os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês, essa ideia realmente ganhou corpo, né? Ganhou a opinião pública. Quer dizer, a ideia de que todo mundo que tem um rendimento expressivo pague um imposto de renda mínimo e que essa arrecadação seja utilizada para isentar, desonerar, né, quem ganha até R$5.000 e diminuir o imposto de quem ganha até R$7.300, essa ideia realmente ela foi muito inovadora, né? Ela foi articulada ali na cozinha ali do Ministério da Fazenda, 4 secretários envolvidos na formulação dessa proposta. Parece muito fácil depois de que ela foi colocada de pé, mas deu muito trabalho, foi quase um ano de trabalho interno no Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Secretaria de Reformas Econômicas, Secretaria Executiva, e eu penso que foi uma ideia que ganhou mentes e corações. Ficou muito difícil achar uma brecha para criticar. Então ela começou a ser elogiada aos 4 cantos por pessoas que têm posições ideológicas muito diferentes e que viram nessa ideia uma virtude de que ela começava a colocar o dedo num problema grave do Brasil, que é o problema da desigualdade. Então, aquele placar, para ser bem honesto, nem me surpreendeu, porque antes da votação eu falei, olha, vai ser muito difícil um deputado, uma deputada apertar o botão contra essa proposta. Vai ser muito difícil. É óbvio que 393-0 é uma coisa que eu não sei se tem nem precedente na história do país. Ainda mais num tema tão sensível como o tema dos impostos no país. Mas a força da ideia se fez notar e eu penso que não vai ser diferente no Senado. Eu tenho muita expectativa de votar ainda em outubro no Senado e o presidente Lula poder entregar para o país a sua principal promessa de campanha em 2022. Em relação às negociações, é sempre muito difícil, como todos sabem, negociar corte de benefício fiscal no Brasil. Você acompanhou o debate sobre desoneração da folha, o debate sobre o PERSE, o debate sobre as offshores em paraíso fiscal, o debate sobre os fundos familiares fechados que não pagavam imposto. Tudo que mexe com privilégio é muito difícil mexer.
porque os lobbies vêm para Brasília, não saem ali dos gabinetes, ocupam a esplanada, tudo para garantir que os seus privilégios sejam mantidos. Então é sempre muito difícil. Mas eu quero reconhecer que o Congresso tem sido, desde 2023, sensível a essa pauta. Até porque há uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional que determina o corte de privilégios tributários no Brasil. A emenda constitucional número 109 determina o corte de privilégios tributários. Então, toda vez que a gente mexe nisso, tem uma reação natural dos grupos de interesse. Mas eu quero repetir, o Congresso, ao fim e ao cabo, tem sido sensível. O debate é acalorado, o debate é muitas vezes extenso, o debate vai até os 47 minutos do segundo tempo, sim, mas no frigir dos ovos a gente consegue um acordo que é negociado, como tudo numa democracia, é tudo negociado, nada sai do jeito que a gente encaminhou, mas a direção é correta, na direção correta. É o que tem acontecido de 2023 para cá, por isso que nós vamos entregar um resultado fiscal melhor do que os 2 últimos governos no Brasil. Se você comparar o resultado fiscal deste governo do presidente Lula, ele será melhor do que os 2 governos anteriores. Isso também no que diz respeito à inflação, isso também no que diz respeito a desemprego, isso também no que diz respeito a crescimento. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque saiu o Boletim Focus. Mas, ministro, vamos seguir, vamos lá para o seu estado, vamos à Rádio Bandeirantes em São Paulo. Ana Paula Rodrigues, um ótimo dia para você. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ministro. Bom dia aqui aos colegas. Bom, eu quero voltar, ministro, à questão da negociação do Brasil com os Estados Unidos e saber do senhor se vai haver alguma mudança na estratégia de negociação a partir de agora, nas posições que o Brasil vem defendendo, principalmente já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, selecionou o secretário Marco Rubio para encabeçar essas negociações, para conversar diretamente com o governo brasileiro. Se isso deve mudar alguma coisa na estratégia que o Brasil vai apresentar a partir de agora. Bom dia, Ana Paula. Olha, nós não vamos mudar a estratégia, porque a nossa estratégia, na minha opinião, está dando certo, né? Muita gente propôs que o governo do presidente Lula adotasse uma outra forma de proceder, mas nós estamos tão confiantes nos nossos argumentos que nós entendemos que eles vão se fazer valer pela diplomacia brasileira, que é das melhores do mundo. Nós temos o Itamaraty, que é reconhecidamente um órgão ultraprofissional, com gente muito qualificada, né? Isso é histórico no Brasil, e eu penso que a nossa diplomacia vai dar conta disso. O papel do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, é justamente oferecer os melhores argumentos econômicos para mostrar, inclusive, que o povo dos Estados Unidos está sofrendo com o tarifaço. Eles estão com o café da manhã mais caro, eles estão pagando o café mais caro, eles estão pagando a carne mais cara, eles vão deixar de ter acesso a produtos brasileiros de alta qualidade no campo também da indústria. E eles estão notando de 2 meses para cá que as medidas mais prejudicaram do que favoreceram os Estados Unidos, né? E o Brasil, todo mundo dizia, nossa, vai ser um terremoto. E nós logo na saída dissemos, olha, nós exportamos 12%, né? 12% das nossas exportações vão para os Estados Unidos, contra 25% no começo do século. Então, o presidente Lula sempre buscou diversificar a pauta de exportações para que o Brasil não dependesse de ninguém, né? Quanto mais parceiros comerciais nós tivermos, melhor. E o presidente Lula fez disso a sua marca de governo no plano das relações internacionais. O multilateralismo, está buscando agora o acordo com a União Europeia, está indo para a Indonésia conversar com os países da ASEAN, que são os países do Sudeste Asiático, está buscando essa aproximação com o governo Trump, porque não se trata de uma aproximação de cunho ideológico, se trata de uma reaproximação entre 2 países. Governos entram e saem, mas 2 estados da importância do Brasil e dos Estados Unidos têm que manter uma relação cordial. Estamos no mesmo continente, somos as maiores democracias ocidentais, né?
Então, são coisas muito importantes, né? E eu creio que a estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render os melhores frutos para o Brasil, independentemente de quem seja designado para negociar em nome do governo dos Estados Unidos. Eu penso que a diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento que foi um equívoco muito grande, muito mais com base em desinformação, né, do que propriamente com base na realidade dos fatos, né? Os fatos são muito favoráveis à parceria em todos os aspectos, inclusive no que concerne a vantagens que os Estados Unidos têm ao estabelecer relações comerciais com o Brasil. De São Paulo, a gente vai para Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Verdinha. Um ótimo dia para você. Bem-vinda, Daniela Lavor. Muito obrigada, Karine. Bom dia para você, bom dia, ministro, bom dia aos colegas. Bom, o Brasil ele tem vivido um momento de alerta, né, com as confirmações aí, os casos suspeitos de intoxicação por metanol pela ingestão de bebidas alcoólicas. Aqui no Ceará, dos 5 casos suspeitos, 2 continuam em investigação. Então, sobre esse assunto, ministro, muito tem se falado também na reativação do Sicob, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas, que foi desativado em 2016. Ele era usado para controlar a quantidade de cerveja produzida. Saiu no site do governo, que é fake news, a relação entre o fim do Sicob e as intoxicações por metanol, justamente porque o Sicob era para cerveja e não para destilados. Então, sobre esse assunto, eu queria perguntar para o senhor, já que o Sicob não tem relação direta com os destilados, há algum tipo de mecanismo que o Ministério da Fazenda e a Receita podem fazer para inibir esse tipo de situação? Um Sicob para destilados não poderia ser uma possibilidade? Olha, tá havendo uma confusão de assuntos em relação a esse tema. A Receita Federal, ela controla quantidade e preço de bebidas e mercadorias em geral comercializadas. Ela não controla a qualidade do que vai dentro do vasilhame. Isso não é... A Receita Federal não tem instrumentos para controlar qualidade dos produtos. Ainda mais quando eles são feitos em fundo de quintal, com vasilhames comprados no mercado de reciclagem, né? Aí é papel da vigilância sanitária, é papel, quando tem aduana envolvida, é papel do Ministério da Agricultura, que faz por amostragem esse tipo de controle. Então, esse tipo de repressão, ele tem que ser feito de outra maneira. Ele tem que ser identificado os lugares onde estão sendo feitos os destilados, e se não houver licença, ou mesmo que haja licença, quando está sendo batizada a bebida, você tem que fechar o estabelecimento. A pessoa tem que, inclusive, responder por eventuais malefícios que tenham causado à saúde pública. Então, uma pessoa pode até responder por homicídio doloso, né, se estiver batizando bebida e vendendo no mercado local. Então, o Sicob não tem absolutamente nada a ver com qualidade do que é envasado. Nada a ver. É uma questão fiscal que tem a ver com quantidade e preço de refrigerantes, cervejas, em grandes quantidades, que não é o caso também de destilado, né? Ministro, agora a gente vai lá para Cuiabá, vamos lá ao Mato Grosso, para o portal Primeira Página, que participa pela primeira vez aqui do Bom Dia Ministro. Camila Arruda, bem-vinda. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Eu quero trazer a discussão um pouco para a questão da ferrovia. É uma divergência muito clara no governo entre as áreas de meio ambiente e infraestrutura com relação à Ferrogrão. Qual a avaliação do senhor sobre isso? E do ponto de vista econômico, a ferrovia realmente tem potencial para aumentar a arrecadação e fortalecer a receita da União? Camila, bom dia. Olha, nós temos que entender que a questão ambiental, ela tem que ser considerada para você decidir um investimento desse porte, de qualquer porte, mas desse porte, né? Mas o que eu tenho visto acontecer no Ministério do Meio Ambiente é que a ministra Marina tem feito todos os esforços no sentido de viabilizar esses grandes investimentos. Às vezes eu ouço críticas, né, da parte, muitas vezes, de parlamentares de regiões que vão receber esses investimentos,
criticando morosidade, mas todos os grandes empreendimentos foram viabilizados com os cuidados devidos. Veja o caso, a gente esquece, mas você lembra da polêmica em torno da transposição do Rio São Francisco? O presidente Lula falou, olha, eu sou do Nordeste, eu entendo o que é falta d'água, eu sei o que as pessoas querem irrigar a sua terra e não terem acesso à água, às vezes nem para beber, né? Nós vamos fazer a transposição. Foi uma polêmica que durou uma década, né? Mas foi lá a ministra Marina, com o seu jeitinho, com o seu cuidado, com o seu zelo pelo meio ambiente, e viabilizou a maior obra hídrica da história do país. Não vai ser diferente com as demais. Ela tem que tomar os cuidados. Pega aqui a margem equatorial. Ah, não vai sair porque a Marina não vai deixar. A Marina fala, eu tenho que explicar como fazer. Eu não sou uma pessoa que vai impedir que faça. Mas o meu ministério tem a competência para dizer como fazer, para viabilizar uma coisa sustentável do ponto de vista ambiental. Então, o nosso governo, ele não opõe desenvolvimento à sustentabilidade. Ao contrário, o nosso projeto é de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, nós temos que tomar os cuidados devidos, mas eu não vejo indisposição, pelo contrário, da equipe da ministra Marina com esses grandes projetos de infraestrutura. Mas o dever dela, e ela não vai abdicar desse dever, é dizer como viabilizar algo que vai ser bom para o Brasil em todos esses 3 aspectos que eu citei. Tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar da economia e tem que cuidar do meio ambiente. Brasília, Nova Brasil FM. Olá, Rafael Tebas. Tudo bem, Karine? Muito bom dia para você. Bom dia, ministro. Ministro, dia sim, dia também, eu estou no Congresso Nacional aqui em Brasília e há 2 semanas eu estava conversando com 2 parlamentares, deputados da base do governo, estavam até elogiando o senhor, e eles me disseram que no próximo ano, que está logo aí, o senhor pode ser candidato ao governo de São Paulo. Seria outra missão daquelas complicadas, porque o PT nunca conseguiu a vitória em São Paulo. Eles me diziam que o senhor é forte em São Paulo, já foi prefeito da capital paulista e poderia, nesse caso, ajudar o presidente Lula nas eleições nacionais com os votos exatamente de São Paulo. É possível? O senhor pode, mais uma vez, ser candidato ao governo de São Paulo ou avalia que dessa vez não vai fazer isso? Olha, Rafael, eu tenho respondido essa pergunta com muita frequência e minha resposta tem sido a mesma, né? Eu não pretendo ser candidato o ano que vem. Eu creio que eu posso ajudar de várias outras maneiras o presidente Lula. Vou estar engajado. Acho muito importante o trabalho que o presidente Lula está fazendo de resgate da cidadania no Brasil. Veja que nós resgatamos todos os programas sociais que foram descontinuados pelos governos anteriores. Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, tudo aquilo que a gente queria ver, Desenrola, Crédito do Trabalhador, tudo isso aí foi um trabalho do governo de recuperação, reconstrução da economia. Disse e repito, nós vamos entregar a menor inflação em 4 anos, vamos voltar a crescer com um crescimento médio no mínimo dobro dos 2 governos anteriores, resultados primários, o resultado primário idem, melhor do que os 2 governos anteriores, desemprego idem, melhor do que os 2 governos anteriores. E eu gostaria muito de ver esse projeto ter continuidade nas mãos experientes de uma pessoa como o presidente Lula. Mas eu já ajudei de outras formas e posso ajudar de outras formas. Então, vou ter ainda uma conversa com o presidente sobre isso, provavelmente, e vou colocar meu ponto de vista de como eu acredito que eu possa colaborar melhor. O senhor está como Rafael Tebas, respondendo sobre isso, dia sim e o outro também, né, ministro? É isso. Ministro, falando em Congresso, quero saber da medida provisória que está para caducar, que tem aí alternativas ao IOF. Ontem teve reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, não tivemos acordo, não tem voto. Como é que está isso? Dá para construir alguma coisa? Dá tempo, ministro? Eu acho um pouco curioso como as coisas acontecem no Brasil. Nós ficamos um mês discutindo o imposto de renda. E as pessoas diziam o quê?
uma bomba fiscal vai explodir porque o Congresso não vai aprovar a taxação dos super ricos. Nós ficamos um mês ouvindo isso. Jornalistas econômicos insistindo na tese de que nós íamos provocar um rombo nas contas públicas porque o Congresso não ia aprovar a compensação, ou seja, a taxação dos super ricos. Aí você abre o placar, deu 493 votos sim e 0 voto não. E aí, como a narrativa se desfez, evaporou, tem que colocar outra no lugar. Outra no lugar é o seguinte: não tem acordo, não vai acontecer nada, não fecha o orçamento. Vamos ver, gente, vamos com calma. Eu não saio de mesa de negociação. Eu já falei, é difícil você cortar privilégio tributário no Brasil. É difícil. Porque as pessoas vêm para cá e começam a insistir que vai acabar o mundo. E os privilégios, para serem cortados, exigem muita tenacidade, muita determinação, né? Sobretudo por parte da área econômica. Mas ninguém pode piscar. SRI, Casa Civil, ninguém pode piscar. Porque se piscar, nós vamos ter um problema. Eu tenho visto muito boa vontade, né? Inclusive estão dizendo, não, a oposição vai sabotar o Brasil. O Tarcísio veio para sabotar o Brasil. Olha, sabotar o Brasil para quê? Quem vai ganhar com isso, entendeu? O que a gente está fazendo é mostrando que tem privilégios tributários que não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido. E quando um privilégio tributário não faz sentido, ele tem que ser cortado. Porque está fazendo falta para alguém que está precisando mais do que aquele empresário. E tem muitas pessoas que estão precisando mais do que o empresário daquele valor. Às vezes é meritório o gasto tributário, a isenção. E nós mantemos. Tem problema. Mas quando você está vendo que não faz sentido um gasto tributário, você vai manter o privilégio em nome do quê? Então, o debate acontece, o debate é assim mesmo, é acalorado, mas no final do dia, a gente chega a um denominador comum. É tudo o que a Fazenda, o que o governo quer? Claramente não, porque senão não precisava de Congresso, não precisava de negociação. Numa democracia, você vai sentar na mesa, você vai negociar. Eu não me lembro de nenhuma proposta econômica do governo que saiu igual ao que entrou. E eu não estou dizendo que saiu pior, saiu diferente. Por quê? Porque o Congresso ouviu todo mundo, o Congresso ouviu os interessados, o Congresso ouviu os argumentos e ele, com a sua autonomia, com a sua independência, tomou a decisão. O presidente pode até vetar uma coisa ou outra, volta para o Congresso para manter ou derrubar o veto do presidente. É um diálogo constante, é uma dialética constante que vai acontecer. Bom que seja assim. Eu sempre enalteço o papel que os líderes têm feito. O deputado Hugo Mota, senador Davi Alcolumbre, tem me recebido, conversado, buscado viabilizar. Entregaram agora a maior reforma tributária da história do Brasil. O governo Lula, em parceria com o Congresso Nacional, fez a maior reforma tributária da nossa história, tanto do consumo e agora da renda. Então isso tudo precisa ser valorizado, porque senão, se a gente ficar apontando só os defeitos, né, que nós consideramos defeitos, não que sejam defeitos, aquilo que a gente considera errado, nós não vamos avançar. Então vamos olhar para aquilo que o Congresso tem entregado, né, na negociação conosco, enaltecer a parceria entre os três poderes que está acontecendo depois de muitos anos de conflito, inclusive parceria federativa está acontecendo com estados e municípios, e vamos fazer a agenda avançar. E se a MP caducar, ministro? Eu não acredito que vai acontecer isso. Então vamos embora. Com esse otimismo do ministro Haddad, a gente vai seguir. Vamos embora para a Rádio Gaúcha, vamos lá para Porto Alegre, vamos conversar com o Paulo Rocha, que está com a gente hoje também. Oi, Paulo, um ótimo dia para você. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro, e os demais colegas. Deixa eu aproveitar, então, seguir na toada sobre a MP fiscal e a fala do ministro a propósito da necessidade de negociação com o Congresso, eventualmente fazer concessões dentro dessa estratégia de negociação, mas ainda sobre a MP 1303. Eu queria saber se o senhor confirma a informação de que o governo já trabalha com o cenário de desidratação desse impacto financeiro.
trabalhando aí com uma expectativa de salvar, né, algo em torno de 17 milhões de reais, e se há já 17 bilhões de reais, na verdade, né? E se já há da parte do governo um mapeamento de eventualmente impactos em termos de serviços e investimentos eventualmente prejudicados por essa concessão financeira? Olha, sempre quando nós encaminhamos um projeto, nós sempre sabemos que vamos ter uma margem de negociação. Ninguém é ingênuo a ponto de imaginar que a lei encaminhada ao Congresso Nacional vai ser aprovada sem emendas. Porque meu pai dizia que quem vai ao juiz sozinho sempre volta satisfeito, né? O Congresso é uma espécie de juiz. Ele vai ouvir o executivo, ele vai ouvir os interessados, ele vai julgar os argumentos que vão ser levados à sua apreciação. Então, é natural que seja assim. O papel da área econômica é contar com o fato de que nós vivemos numa democracia, né? E, felizmente, nós estamos satisfeitos com isso. Então, nós não temos problema em relação a isso, né? E nós sempre encontramos um caminho, né, no campo administrativo. A gente tem feito bloqueios de verbas, muitas vezes. Nós temos feito contingenciamentos, muitas vezes, para buscar resultados fiscais melhores para o Brasil. E nós vamos entregar um resultado fiscal muito melhor do que o que foi recebido, o que foi entregue pelos dois governos anteriores. Vamos entregar uma inflação mais baixa, vamos entregar um desemprego mais baixo e vamos entregar um crescimento maior. Então, o objetivo da pauta econômica é esse, olhar para esses indicadores, e agora eu vou somar um que pouco economista fala, mas é um dos meus prediletos, que é a questão da desigualdade. Nós vamos também entregar um país menos desigual. Então, se você pegar crescimento, desemprego, ganho de renda, desigualdade, inflação, resultado primário, se você conseguir entregar tudo isso, resultados melhores do que os que vêm acontecendo nos últimos 10, 12 anos, eu penso que você está fazendo um trabalho na direção correta, né? E é isso que nós estamos perseguindo. Então, nós temos espaço para negociar. Sempre temos que ter espaço para negociar, porque senão fica uma coisa do fato consumado. E nós não vamos colocar, assim como a gente não gosta que coloquem a faca na nossa garganta, é isso ou nada, a gente não vai fazer isso com o Congresso. A gente entende o papel do Congresso, né? E a nossa missão é, dentro desse ambiente de diálogo, construir alternativas. Mas eu acredito que a negociação está indo bem, né? E tudo sabendo a dose, né? Que eu penso que está bem administrada, nós vamos sair do outro lado numa situação melhor. Bom dia, ministro. Hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, vamos embora para Salvador, vamos lá para o Portal à Tarde. Cássio Moreira, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Ministro, eu queria perguntar se a Fazenda hoje vê viabilidade na implantação da tarifa zero, que tem sido discutida nas últimas semanas. Oi, Cássio, bom dia. Olha, esse tema é um tema muito já antigo no Brasil, né? Nós sabemos que o transporte público no Brasil, né, sobretudo urbano, né, ele é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, nós estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. É uma radiografia. Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, né? Mas nós estamos, nesse momento, fazendo uma grande radiografia. Qual é essa radiografia? Quanto custa o setor? Quanto que o poder público está colocando subsídio no setor, quanto que as empresas, mediante o Vale Transporte, estão aportando para o setor, quanto que está saindo do bolso do trabalhador, né? Quais são os gargalos tecnológicos, quais são as oportunidades tecnológicas. Então, nós estamos fazendo um mapeamento, né? Justamente para poder responder a sua pergunta de maneira adequada. Nós vamos perseverar nesse estudo para apresentar uma radiografia do setor e nós verificarmos quais são as possibilidades de melhorar isso, que é um
tem um apelo social muito forte, né? Então, nós estamos, nesse momento, recuperando esses estudos, atualizando esses estudos e fazendo uma radiografia do estado da arte, por assim dizer. De Salvador, nós vamos a Belém do Pará, Rádio CBN. Olá, Ronaldo Santos, ótimo dia para você também. Bom dia para você, bom dia, ministro, a todos os colegas que estão aqui presentes também. A gente está aqui vivendo a expectativa da COP30 aqui na capital paraense. E, ministro, eu queria te perguntar se você considera que a COP30 aqui em Belém pode ser usada também como vitrine para atrair investimentos verdes e também financiamento internacional. Obrigado pela pergunta. Olha, a principal proposta do Brasil para a COP30 é um mecanismo de financiamento de serviços ambientais. O que vem a ser isso? É criar um fundo de investimento que possa captar, pagando juro baixo, emprestar com um determinado spread e usar esse diferencial de juro para remunerar os países que mantêm florestas tropicais em pé. Então chama TFFF. Essa é a principal entrega que o Brasil pretende na COP. O presidente Lula teve 2 momentos elevados, na minha opinião. O primeiro foi decidir fazer em Belém. Você sabe que todo mundo busca um certo conforto para fazer esses encontros internacionais. E o presidente Lula falou, olha, nós vamos fazer no coração da Amazônia. As pessoas precisam conhecer a Amazônia. Porque fica o debate, vamos preservar a floresta, que é lindo e maravilhoso, e ninguém conhece a floresta. Então, o presidente Lula é uma ousadia o que ele fez, bem francamente, eu acho que foi uma grande ousadia, né, colocar as pessoas do mundo inteiro para conhecer a realidade amazônica, né, mesmo com todos os problemas logísticos que nós vamos ter que enfrentar. Uma ousadia muito grande. A segunda ousadia foi no discurso da ONU desse ano, dizer que o Brasil se compromete com $1 bilhão para o fundo que vai financiar os serviços ambientais das florestas tropicais. Ou seja, países ricos não põem a mão no bolso e o Brasil diz, olha, eu vou entrar com $1 bilhão. É uma outra ousadia, gerou os maiores aplausos na Assembleia da ONU. O presidente Lula me confidenciou que ficou emocionado porque foi o momento em que ele foi mais aplaudido durante o seu discurso histórico na ONU, e eu acredito que isso vai favorecer muito a região norte, como um todo. Se nós conseguirmos constranger os países ricos a aportarem recursos que não são doação, veja bem, são empréstimos para um fundo de investimento, nós vamos realizar um grande feito que vai beneficiar o sul global, porque as florestas tropicais estão no sul global, vai permitir manter esses pulmões, né, garantindo um meio ambiente mais saudável para todo o planeta. Então, eu acredito sinceramente que essa iniciativa, que foi construída pela ministra Marina, pelo Ministério da Fazenda, lá sob a batuta lá do nosso Rafael Dubé, que coordena a área de transformação ecológica pelo Ministério da Fazenda, e a equipe da ministra Marina, eu penso que pode ser um grande legado dessa COP. Agora, depende, como tudo, né, que diz respeito ao meio ambiente, depende da boa vontade também do mundo rico. Agora, o papel da política é criar situações de constrangimento, em que a pessoa não possa fazer outra coisa a não ser fazer o certo, entendeu? Porque fazer o certo, todo mundo diz que quer fazer, mas nem todo mundo faz, né? Então a política é como uma votação do IR. Você cria um projeto tão bom que ninguém conseguia votar contra. E aí tem que acontecer a mesma coisa com o TFFF. Ele tem que ser tão bom que ninguém consiga dizer não. Não vou ajudar, não vou aportar o recurso. Vamos ver se nós vamos, a partir de Belém, eu não acredito que a gente constitua o fundo em Belém. Mas vai ser forte Belém, porque o Brasil está dando o exemplo e foi pioneiro na entrega do recurso para a constituição do fundo. Aí o fundo, ministro, cada país tem que fazer o seu e aí junta no... Não, é um fundo só. É um fundo só. É um fundo só. Você vai... A previsão é que nós possamos conseguir
alguma coisa entre 20 e 25 bilhões de dólares de países, dos países, né, dinheiro do Estado, né, de cada Estado, para depois, com a iniciativa privada, consolidado o fundo, passar de 100 bilhões. Perfeito. E aí, quando você tiver 100 bilhões de dólares rendendo spread para financiar as florestas em pé, você vai ter um volume de recursos que vai favorecer, sobretudo, o Brasil vai ser beneficiado também, mas tem muito país que tem floresta tropical que tem renda baixa, que está endividado. Então, esse dinheiro só vai poder ser usado para manter a floresta. Entendeu? É para manter a floresta em pé. Perfeito. Então, é um mecanismo muito inovador. Muito inovador. Ministro, chegou aquela hora que a gente vai ter que correr de verdade. Vamos. E para a gente correr de verdade, eu já quero começar te perguntando de juros. Né? O senhor falou aí do crescimento do país, falamos da inflação, que está aí caminhando para o centro da meta, mas os juros sempre estão ali, né? A gente está com juros de 15%, né, por cento ao mês. A gente vai ter uma próxima reunião do Copom só ao ano. A gente vai ter uma próxima reunião do Copom só no final desse mês, acho que acredito que início de novembro. E a gente tem alguma perspectiva em relação a isso, ministro? A baixar os juros no Brasil? Olha, deixa eu dizer como é que funciona essa coisa do Banco Central. O Banco Central, ele tem o que a gente chama de autonomia, né? Que ele tem lá o presidente e 8 diretores definem a taxa de juros. O Banco Central ouve muita gente. Ouve o mercado, ouve banco, ouve empresário, faz pesquisa com o setor produtivo, com o setor financeiro, ouve o governo, porque a gente emite opiniões, né? Eu tenho dito, e isso não é absolutamente normal numa democracia, né? Que a autoridade econômica manifeste sua opinião. Eu tenho dito que, na minha opinião, a taxa de juros está excessivamente restritiva. Isso é um desrespeito ao Banco Central? Não. O Banco Central tem o trabalho dele, né? Eu tenho respeito institucional, independentemente de quem seja o presidente. Fui respeitoso com o presidente anterior, sou respeitoso com o atual, que foi meu secretário executivo. Exatamente. Acho que por isso tem essa expectativa. Que eu encaminhei para ser diretor do Banco Central. Foi indicação minha ele ser diretor do Banco Central e também o meu aval para ele ser presidente do Banco Central. Então, não tem problema duas pessoas civilizadas conversarem e, inclusive, convergirem ou não sobre determinados temas. Quando eu emito essa opinião, é nesse sentido de querer ajudar. Eu penso que a taxa de juros está excessivamente restritiva. Tem gente no mercado financeiro que também acha isso, tem gente que discorda. Tem gente do setor produtivo que acha isso, tem gente que discorda. Tem gente no governo que acha isso, tem gente que discorda. Normal. Quanto mais informações nós fizermos chegar ao Banco Central, melhor vai ser a decisão que ele vai tomar. Então, o papel da Fazenda é fazer chegar as informações da economia que nós estamos enxergando. Olha, nós estamos vendo isso, nós estamos vendo aquilo. É nossa obrigação, inclusive, é fazer chegar essas informações ao comitê que decide a taxa Selic. E nós estamos fazendo o nosso trabalho. Mas, enfim, a decisão é deles, mas o nosso papel é incrementar o fluxo de informações para que as decisões sejam as mais técnicas e benéficas possíveis. Vamos para aquela segunda rodada rapidinho. Rádio Nacional de Brasília, Priscila Mazenotti. Queria voltar a falar de tarifaço, ministro. Ontem fez 2 meses aí do início, né, do tarifaço. Queria saber se, na tua avaliação, o Brasil se saiu aí um pouco melhor do que o esperado, né? A gente conseguiu segurar aí os impactos desse tarifaço. Queria saber também se, com essa ligação ontem do Trump, essa conversa, né, do Trump com o ambiente, e qual o próximo passo agora? Queria que o senhor me explicasse direitinho qual o próximo passo. Agora é os dois conversarem pessoalmente? Priscila, eu acredito que o que devia acontecer, aconteceu. E, por mim, teria acontecido muito antes, né? Que é o seguinte, é o reconhecimento de que nós temos que sentar à mesa e resolver o problema, né? Porque não é comercial o problema entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, começar primeiro a separar a política da economia para resolver a questão.
Na primeiro dia que o tarifaço foi anunciado, eu disse, olha, não acredito que vai ter um impacto macroeconômico, né, importante, né? Eu acredito que vai ter um impacto microeconômico. Algumas empresas vão sofrer. E por isso que nós criamos, num prazo recorde, o Projeto Brasil Soberano, com 30 bilhões de reais para alavancar investimentos ou readequações ou busca de novos mercados por parte das empresas mais afetadas, que não são todas, né? Porque uma parte que vende commodity vai buscar outros mercados. Mas todo mundo precisa de uma regra de transição. E o papel do Plano Brasil Soberano é oferecer a liquidez necessária para que essa transição aconteça com menos turbulência possível. Mas tem gente que está sentindo, tem empresas que estão sentindo. E o nosso papel é tentar encontrar caminhos para essas empresas, né? Quanto mais rapidamente nós superarmos o tarifaço, melhor. E o tarifaço não se justifica do ponto de vista econômico e não se justifica do ponto de vista político. O Brasil está vivendo uma democracia, as instituições estão funcionando perfeitamente bem, né? Isso está cada vez mais claro para o governo dos Estados Unidos, como está claro para o mundo inteiro, que não está acontecendo nada no Brasil que não siga absolutamente as regras democráticas do Estado de Direito. Então está tudo, todas essas informações estão sendo processadas, né? E eu penso que nós vamos, até uma reunião presencial entre os presidentes, eu acredito que vai haver alguma conversa, né, no nível ministerial, para preparar esse encontro. Não existe reunião entre presidentes sem preparo prévio. Não tem. Geralmente tem todo um processo de preparação do encontro para que ele aconteça, como aconteceu com o telefonema. Teve muita conversa para que o telefonema, o encontro na ONU, que foi, entre aspas, casual, mas peronomútil, né? Porque teve ali uma conversa antes, agora o telefonema e agora vai vir novas etapas. O que nós precisamos é acelerar isso para tirar do ombro dos empresários e trabalhadores brasileiros, de algumas empresas que estão sofrendo mais, um ônus completamente injusto, né? Estão pagando um preço injusto pela ação de grupos de extrema-direita brasileiros que estavam até outro dia nos Estados Unidos desinformando o governo americano do que acontecia no país. Agora, até a qualidade moral dessas pessoas que estão lá realmente é uma coisa deplorável que está acontecendo, né? Mas, enfim, são problemas que o Brasil vai saber superar. Ministro, o senhor vai ter que me ajudar de verdade, hein? Rádio Bandeirantes, vamos lá para São Paulo. Correr um pouco mais? Correr muito agora. Ana Paula Rodrigues. Prometo que a pergunta vai ser rápida também, ministro. Voltando a falar sobre a MP 1303, a compensação do IOF, o senhor falou agora há pouco sobre privilégios fiscais que precisam ser mudados, que podem ser mudados, mas o governo abriria mão de trechos desse texto? Abriria mão, por exemplo, do imposto de renda sobre a letra de crédito imobiliário, crédito agropecuário, para avançar com essa negociação no Congresso? Ana Paula, você não vai para uma negociação se você não puder abrir mão de nada, né? Nós dependemos de votos, né? Aquelas pessoas foram eleitas pelo povo brasileiro, né? Tanto quanto governadores, prefeitos e presidente da República. Então nós vamos contar voto lá. Então quando você vai para uma mesa de negociação, você vai fazer um balanço de ganhos e perdas para julgar se convém avançar. E até aqui eu estou confiante que nós vamos chegar numa equação que atende as prioridades do governo do ponto de vista de fechar um orçamento adequado para o ano que vem. Então eu estou confiante. Pode ter surpresa? Eu já fui surpreendido, né, em outras ocasiões e nós tivemos condição de superar os desafios que foram colocados buscando alternativas, né? Às vezes você se surpreende, mas eu não sei se vai ser o caso agora. Eu penso que a conversa está bem encaminhada. Rádio Verdinha, Fortaleza, Daniela Delavor.
Bom, um levantamento feito pelo relatório do Conhecimento 2026 projetou um investimento de pouco mais de 17 bilhões de reais para as instituições federais. Isso é apenas 0,12% a mais do que foi registrado em 2025. Aqui no Ceará nós temos muitas obras em andamento, ministro, como a construção do ITA, por exemplo. Pode haver algum impacto disso aqui para o Ceará? Olha, nós estamos recuperando investimento público no Brasil. Se pegar a série histórica, o investimento público no Brasil beirou acabar. Nós chegamos próximo de acabar no governo anterior o investimento público. E esse investimento público está sendo recuperado. Vale lembrar que, no caso da educação e da saúde, os pisos constitucionais foram recuperados. Então, a saúde, imagina, depois de uma pandemia, você tirar dinheiro da saúde é uma coisa tão absurda. E aconteceu. O governo anterior tirou bilhões de reais da saúde num quadro de filas enormes, né? De procedimentos de consulta, cirurgia, exame. E nós estamos sanando isso, recuperando os pisos e colocando mais recursos nessas áreas prioritárias. Então, eu não acredito que vá haver nenhuma descontinuidade das obras programadas. Portal Primeira Página, Cuiabá, Camila Arruda. Ministro, eu queria voltar um pouquinho na questão da isenção do imposto de renda. Ontem o líder do Bloco Vanguarda no Senado, o senador Wellington Fagundes, que é aqui de Mato Grosso, disse que alguns senadores estão se mobilizando para apresentar uma emenda para ampliar essa isenção. Seria de forma escalonada de 5 a 7 mil. O governo vê margem para isso? Olha, todo aumento de benefício ela tem que vir acompanhado de uma compensação, porque senão você vai estar violando a lei de responsabilidade fiscal. Quando eu abro mão de uma receita, a lei fiscal estabelece que eu tenho que garantir uma outra fonte para financiar esse subsídio, essa isenção que está sendo dada. Então, nós fizemos um projeto neutro do ponto de vista fiscal. O que vai se arrecadar dos super ricos vai ser direcionado à isenção de quem ganha até 5 mil ou diminuição do imposto de quem ganha até 7.300. Se um senador quiser aumentar a faixa de isenção, ele vai ter que indicar a fonte, porque senão ele está tentando driblar a lei de responsabilidade fiscal, o que é inconstitucional. Por isso que o deputado Arthur Lira, lá na Câmara, ele declarou prejudicadas as emendas que não indicavam a fonte da ampliação do benefício. Aí ele falou, estão prejudicadas essas emendas. Então, o relator no Senado, se quiser seguir a lei, ele vai ter que afastar as emendas que queiram dar um benefício maior sem indicar a fonte. Agora, se a emenda indicar a fonte, vamos supor que, ao invés de um imposto mínimo de 10%, ele queira fixar um imposto mínimo de 15%. Ele vai ter espaço para ampliar a faixa de isenção. Mas ele tem que ser uma proposta coerente, né? Porque o Brasil também está um pouco cansado de populismo. Nós não podemos entrar numa onda de querer fazer corte para a internet. Jogar para a plateia. Jogar para a plateia e levar a opinião pública a erro. A opinião pública hoje está mais sabida. Ela sabe que para dar com uma mão, ela tem que ter o recurso com a outra, porque senão as contas vão se desequilibrar. E o nosso compromisso desde o começo foi com neutralidade fiscal. Brasília, Nova Brasil FM, Rafael Tebas. Ministro, pergunta rápida então, ainda sobre isenção do imposto de renda. A Câmara aprovou, falta o Senado. Nesse momento de conversa com os senadores, a Gleisi Hoffmann, que é a ministra responsável pela articulação política, é quem tem feito isso exclusivamente? Ou o senhor, por ser uma pauta econômica, que o senhor trabalhou bastante nela, também tem conversado com os senadores? Não tem como os ministros da área econômica estarem fora da mesa, porque as contas são feitas ali pela Fazenda e pelo Planejamento. Então não há como. Só semana passada eu devo ter participado de umas 12, 15 horas de reunião. Pessoalmente, fora a minha equipe. Então é um trabalho coletivo, né?
Eu e a Gleisi nos comunicamos o dia inteiro, trocamos telefonema, vou à residência oficial, tanto do Senado quanto da Câmara, a todo momento, recebo os líderes na fazenda, é normal isso acontecer. Tá on, né, ministro? O tempo todo, né? Vambora, vamos para Porto Alegre, vamos lá para a Rádio Gaúcha. Paulo Rocha. Ministro, o tema é o tarifaço. Eu queria saber se o governo já tem uma estratégia de colocar à mesa do governo norte-americano os produtos que devem passar a ser negociados. Se isso será uma estratégia item a item, se a ideia é pedir uma reavaliação do conjunto total de produtos diretamente impactados. Isso porque o senhor falou anteriormente que parece querendo sensibilizar o governo americano a partir do café da manhã. O senhor falou aí do café, falou da carne. Aqui no Rio Grande do Sul, saíram os dados de setembro demonstrando impactos nas áreas de celulose, madeira, armas e munição. Que itens, como é que será essa estratégia? Será item a item? Olha, eu acredito que o que a gente chama de tarifaço, que foi a majoração da alíquota de 10 para 50, os 40 a mais, do meu ponto de vista, isso não é item a item. Porque essa é uma dimensão política. Não tem nada a ver com a economia, esses 40%. Né? O presidente Lula, inclusive, falou para o presidente Trump ontem, falou, olha, um país soberano tem o direito de proteger a sua economia, de querer adotar uma política A, B ou C. E eu não vou ser eu a julgar a política do outro país. Né? Lembrando que existem regras internacionais que também precisam ser observadas. Né? Agora, essa majoração de 40%, ela é eminentemente política, não tem nada de econômica. Né? Como, aliás, os promotores brasileiros dessa política nos Estados Unidos não cansam de anunciar nas redes sociais que eles estão realmente concorrendo para prejudicar o Brasil. Então, isso precisa acabar. Não é item a item. Isso precisa... Para a gente ter uma conversa tranquila, a gente precisa superar isso. Essa é a minha opinião, né? Portal à Tarde, Salvador, Cássio Moreira. Tá fechado o seu microfone, Cássio? Vamos abrir o microfone aí, por favor. Pronto. Agora sim. Ministro do Imposto de Renda e com outras pautas como a mudança na carteira de habilitação. Como chega o candidato Lula na sua avaliação para 2026? Olha, eu acredito que o presidente está cumprindo, se não todas, suas principais promessas de campanha. Eu até reli outro dia o plano de governo do presidente Lula para verificar se tinha alguma coisa forte, assim, alguma coisa enfática que ele tenha dito, que ele não encomendou o encaminhamento para o Congresso, entendeu? Então, eu acredito que a agenda que o presidente Lula se propôs a fazer em 2022, ele conduziu bem. Então, vai entregar o país melhor do que recebeu, muito melhor do que recebeu. Então, eu acredito que o presidente vai chegar bem. Ele é uma figura histórica, ele representa o Brasil como ninguém, na minha opinião, perante as outras nações. Ele tem tudo para chegar muito competitivo e até favorito. Vamos embora para... Agora a gente fechou esse giro, não é isso, Malu? Temos ainda Belém, Rádio CBN, Ronaldo Santos. Prometo ser rápido na pergunta. Ministro, a isenção de até 5 mil é suficiente para equilibrar o custo de vida atual aqui no Brasil? Nunca é suficiente, né, Ronaldo? Nós estamos sempre buscando resultados melhores, né? Mas eu creio assim, se você considerar os dados do IBGE, do aumento da renda acima da inflação, sobretudo para as camadas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, quer dizer, a renda do trabalho nesses 3 anos aumentou quase 18%, mais a isenção, aí você tem um efeito maior ainda. Então eu acredito que quando o trabalhador brasileiro chegar em fevereiro e verificar que o salário dele não teve desconto e que alguns deles, não todos os 10 milhões, mas alguns deles vão ter a sensação de quase ganhar um 14º salário,
eu penso que isso vai ajudar muito. E é muito justo o que nós estamos fazendo, né? Pode ser insuficiente, porque o Brasil tem um longo caminho pela frente, mas é um passo na direção correta que vai ser sentido, vai ser percebido por grande parte dos brasileiros. Ministro, a gente conseguiu fechar nossas 2 rodadas com as rádios. E aí, eu queria, antes da gente se despedir, eu queria que o senhor nos dissesse o seguinte: ano que vem é um ano eleitoral. Estamos no último trimestre do ano, né? O senhor falou da importância do Congresso, que o senhor está no Congresso o tempo inteiro. A gente sabe que é muito caro ao presidente, ao senhor, essa questão do imposto de renda, que já está se encaminhando e certamente será aprovada. E aí eu quero saber que mais ainda dá tempo de fazer no Congresso antes da eleição contaminar tudo. O que o governo vai se debruçar com toda a força, fora o imposto de renda? Olha, tem uma pauta microeconômica a qual nem sempre o próprio jornalismo econômico dá o devido valor. Quando você fala em aumento de produtividade da economia brasileira, ela tem uma dimensão microeconômica muito importante, né? Pega aí o caso do crédito ao trabalhador. Quanta gente saiu de uma dívida cara para uma dívida mais barata, porque você tem uma plataforma em que os bancos competem. Que é aquele consignado do setor privado. Do setor privado. Que bateu recorde. Ele levou 20 anos para chegar a 40 bilhões. Em 6 meses a gente colocou mais 40 em operação, com juros mais baixos e cadentes. Estão caindo, a cada semana o juro cai um pouquinho, porque a concorrência bancária naquele grande marketplace ficou mais efetiva. Então, nós temos uma agenda micro muito importante. E eu até mandei a pedido, tanto para o senador Davi quanto para o presidente Hugo, eu mandei a lista de projetos que estariam prontos para aprovar, ou porque já passaram por uma das casas, ou porque já existe um relatório consensuado. Por exemplo? Muitas coisas, infraestrutura bancária, lei de falência, inteligência artificial, tem vários projetos, devedor contumaz, tem uma dúzia de projetos ali que estão maduros para aprovar e que tem impacto micro e no ambiente de negócio. Muito importante para o Brasil continuar atraindo a atenção do mundo, dos investidores, gerando emprego e tudo mais. É isso, tomara que tenha sucesso nessa agenda. Obrigada, ministro Haddad. Quero deixá-lo à vontade para se despedir da gente aí. Eu agradeço muito a participação de todos os companheiros aí do Brasil inteiro e até a próxima. Tamo junto. É isso, também quero agradecer a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero sempre revê-los aqui em próximas oportunidades. E eu quero te lembrar que se você perdeu algum trecho dessa entrevista com o ministro Haddad, o nosso conteúdo está todo lá no nosso canal no YouTube, o @canalgov, não só essa, mas outras entrevistas concedidas aqui pelo ministro Haddad e todos os colegas dele que já passaram por aqui. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos, e a gente se vê. Obrigada pela companhia. Tchau. Soares, que é